Tem algo em você que incomoda, e não é o que você diz, é o que você carrega, é o que emana mesmo quando você está em silêncio. As pessoas percebem, mas não sabem nomear. Sentem, mas não sabem de onde vem. É como se sua simples presença alterasse o ambiente. Não é aparência, não é idade, é o que está por trás. O que foi construído no invisível, no secreto, longe dos olhos do mundo. Você atravessou momentos que teriam apagado outros, mas em você, o sofrimento acendeu algo. Foi no fogo que você foi moldado. Não no calor de elogios, mas no peso da rejeição. Não em aplausos, mas na ausência. E mesmo assim, ou talvez por isso, você carrega essa força serena que desestabiliza quem ainda busca força nas aparências. Eles te veem e se perguntam como. Como você pode parecer tão leve depois de tudo? Como você pode ter esse brilho nos olhos, essa firmeza nos passos, essa paz que parece não depender de nada? Alguns admiram, outros estranham. Porque o que você tem não é comum, e o que não é comum costuma causar desconforto. Você não pediu para ser diferente. Foi escolhido, e por isso foi preparado. E Deus não te preparou no palco, mas no deserto. Te ensinou a ser firme no escuro, a confiar quando nada fazia sentido, a ouvir a voz dele quando tudo mais emudecia. Não é à toa que sua energia permanece, mesmo depois que você sai. Há algo em você que deixa marcas, uma presença que não se dissolve, uma luz que não grita, mas se impõe, e muitos não suportam, porque ela revela o que neles ainda está apagado. Você não carrega só histórias, você carrega presença, o tipo de presença que vem de quem foi alinhado por algo maior. O tipo de brilho que não vem do espelho, mas da alma. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo em sua vida, até o que parecia perda, foi parte de um plano. Um plano que te tornou exatamente quem você é. E isso é o que ninguém consegue explicar, mas todos sentem. Antes de continuar, quero que pare por um momento e faça essas 3 coisas. Deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos caminhando rumo à meta de 1000 inscritos conscientes, despertos e alinhados com seu propósito. E a sua inscrição é essencial para alcançarmos esse objetivo. Se sentir em seu coração, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seu gesto leva essa palavra onde ela mais precisa chegar. E comente aqui abaixo. 555. Esse número representa mudança, alinhamento e movimento espiritual. É um código de transformação, sinal de que você está entrando em um novo ciclo, onde nada será como antes. Agora vamos continuar essa caminhada juntos. Já sentiu que quando você entra em um ambiente e algo muda? Às vezes é sutil, um olhar que demora demais, um silêncio repentino, uma inquietação disfarçada. A verdade é que você não passa despercebido, mesmo sem tentar. Há algo em você que chega antes das palavras, antes do gesto. É a sua presença. E essa presença confunde. Alguns sentem admiração imediata, mesmo sem te conhecer. Outros, um desconforto que não sabem explicar. Porque o que você carrega não pode ser nomeado facilmente. Não vem do que você veste, nem de como se expressa. Vem do que você superou, do que você silenciou, do que você enfrentou quando ninguém viu. A sua luz não é a de quem quer aparecer. É a de quem foi atravessado pela dor e não se perdeu. É por isso que ela não pode ser ignorada. Porque não é apenas um brilho, é um testemunho. E ainda que você não conte sua história, ela se manifesta em cada gesto seu. Na sua calma, na forma como você escuta mais do que fala, na sua serenidade que provoca reações que nem sempre são positivas. Alguns se incomodam, mas não é com você, é com o que você representa, porque sua paz os confronta, sua maturidade os expõe,
Sua leveza denuncia os pesos que eles ainda carregam. Você é o tipo de pessoa que, sem querer, obriga os outros a olharem para si mesmos. E isso, para muitos, é difícil. Você se tornou um reflexo de algo maior. Uma presença que carrega história, mas que não é prisioneira dela. Você envelheceu sim, mas não como eles esperavam. Você floresceu onde diziam que nada mais nasceria. Você se reergueu onde muitos afundaram. E isso cria confusão, porque vai contra tudo o que ensinaram sobre dor, sobre tempo, sobre limites. É por isso que te observam, tentam entender. Alguns acham que é sorte, outros acreditam que você esconde alguma fórmula secreta. Mas o que eles não veem é o caminho, o processo, o invisível. Aqueles dias em que você só tinha a fé para te sustentar. Aqueles momentos em que tudo o que restava era confiar que, de alguma forma, tudo estava fazendo sentido, mesmo sem provas. Você sabe que não está só. Nunca esteve. Aquela força silenciosa que te sustentou não era sua. Era divina. Era presença. Era cuidado. E, no fundo, talvez você já tenha aceitado que nunca será totalmente compreendido. Porque você não veio para ser explicado. Você veio para lembrar que existe algo além. Algo que não se vê, mas que se sente. E esse algo que te envolve e te move é o que causa tanto impacto. Você foi escolhido, e com isso veio o peso. Desde cedo, você entendeu que carregar algo diferente te afastaria da maioria. Você não se encaixava nas conversas vazias, nas disputas de ego, nas competições silenciosas por atenção. Não porque se achava melhor, mas porque algo em você sempre apontou para outro lugar. Um lugar mais profundo, onde as palavras são menos importantes que a intenção. Onde o brilho não é forçado, ele apenas acontece. Sua calma incomodou. Sua clareza irritou. Sua força silenciosa desafiou aqueles que confundem barulho com presença. E você sentiu isso. Os olhares que tentavam te medir. O desconforto dos que não sabiam lidar com sua paz. O julgamento disfarçado de conselhos. Mas você seguiu. Porque aprendeu que quem tem propósito não se distrai com aplausos, nem se perde em críticas. Você não é arrogante, é focado. Você não é frio, é seletivo com o que gasta sua energia. E isso por si só já causa espanto. Sua presença hoje é feita do que você sobreviveu. A dor pensava que te faria quebrar, mas virou sua bússola. O tempo, ao invés de te apagar, te moldou. Cada silêncio te aprofundou. Cada ausência te ensinou presença. E tudo isso resultou em algo que ninguém consegue ignorar. Você. Eles esperavam que você estivesse amargo, mas você voltou com doçura. Deveria estar cansado, mas você carrega paz. Aquela luz nos seus olhos não faz sentido para quem acredita que sofrimento apaga. Mas em você, o sofrimento refinou, purificou, iluminou. A sua luz não nasceu do palco. Ela cresceu no processo, na sala fechada, na oração solitária, na espera silenciosa. E o mundo, acostumado com resultados rápidos e brilhos artificiais, não sabe como lidar com alguém que carrega um brilho que não se apaga com o tempo. Eles não entendem e não vão entender. Porque o que você se tornou não é lógica, é vivência, é marca, é consequência de algo maior que te sustentou nos bastidores da vida. Você envelheceu, sim, mas não como eles previram. Você não murchou, você expandiu. Não perdeu brilho, você se tornou mais nítido. Não se apagou, você acendeu. E agora, onde você pisa, há impacto. Onde você fala, há silêncio. Onde você está, algo muda. E ainda que ninguém consiga explicar, ainda que poucos saibam o que aconteceu dentro de você, ainda que tentem decifrar sua presença sem sucesso, existe algo mais. Algo que não se vê, mas se sente. Algo que não se entende, mas transforma. E é aí que começa a parte mais sutil dessa jornada.
Aquela onde o que habita dentro de você não apenas resiste, mas transcende. Eles tentam entender o que há em você, mas não conseguem. Procuram no exterior o que foi construído no interior. Tentam medir com os olhos aquilo que foi colocado em você no invisível. Procuram explicações quando o que você carrega é fruto de revelação. Você já ouviu muitas perguntas? Como você consegue ser tão calmo? Como você superou tudo isso? Por que você não se revolta? Mas nenhuma dessas perguntas alcança o lugar onde você realmente mudou. Porque a resposta está no silêncio, no secreto, naquele momento em que tudo doía e ainda assim você escolheu não se perder. Você escolheu perdoar. E perdoar não foi esquecer. Não foi aceitar o que fizeram com você. Foi libertar-se. Foi recusar viver preso ao que feriu. Foi soltar o que não poderia mais te acompanhar no caminho da sua elevação. Foi nesse ato silencioso que Deus te alcançou de forma mais profunda. Não houve céu aberto, nem vozes audíveis. Houve rendição. Uma entrega sincera, onde você disse: eu não aguento mais carregar isso. Fica contigo, Deus. E ele pegou. Pegou o peso, pegou a dor, pegou a culpa. E em troca, colocou paz. Não uma paz que o mundo entende, mas uma paz que só quem passou pelo vale conhece. Uma paz que não depende das circunstâncias, porque vem de um lugar que o mundo não pode acessar. Essa escolha te separou de muitos, não porque você se isolou, mas porque você cresceu. E crescimento, por vezes, é solitário. Você começou a ver o mundo diferente. Começou a ouvir mais e reagir menos. Começou a sentir as coisas de forma mais profunda, mas com mais leveza. Porque algo em você foi curado. Porque alguém em você foi restaurado. Hoje, sua presença fala. Mesmo quando você não diz nada, ela comunica. E o que ela diz é: eu atravessei, eu sobrevivi, e eu fiz isso sem deixar que a escuridão me tomasse. É por isso que sua energia confunde, porque ela não vem de esforço, vem de entrega, de comunhão, de intimidade com Deus. Aquela força que você carrega agora não é mais sua. É reflexo dele em você. Você carrega a marca de quem se reconstruiu com fé, de quem aprendeu que perdão não é fraqueza, é coragem espiritual. Que paz não é ausência de luta, é a presença de propósito. E isso se vê no seu jeito de falar, no seu olhar, na forma como você passa por lugares e algo muda, sem esforço. Você não tenta convencer ninguém. Você é. E ainda assim, mesmo com tudo isso, há mais por vir. Porque quem aprende a andar em paz está pronto para começar a transbordar. E ainda assim, mesmo com tudo isso, há mais por vir. Porque quem aprende a andar em paz está pronto para começar a transbordar. É nesse ponto que muitos se perdem, mas você não. Você não se acomodou com a cura, nem se satisfez apenas com a paz. Você entendeu que a paz era o chão firme para algo ainda maior. O alinhamento, a ativação, o impacto. E então, as coisas começaram a acontecer. Primeiro em silêncio, quase imperceptíveis. Pequenas respostas. Portas abrindo onde antes só existia muro. Conexões que não faziam sentido, mas traziam propósito. O que era escasso começou a fluir. O que era travado começou a andar. E os mesmos que achavam que você tinha sido esquecido começaram a notar o seu brilho de longe. Chamam de sorte. Dizem que você tem alguma coisa. Mas não é sorte. Não é acaso. É alinhamento com o que Deus já havia planejado, antes mesmo que você soubesse quem era. A verdade é que você parou de correr atrás do que não se conectava com você. Parou de tentar forçar portas que não eram suas. E no momento em que escolheu confiar na direção, e não apenas no desejo, tudo mudou. Você não busca mais por abundância. Você manifesta. Porque entendeu que não se trata de ter muito, mas de estar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo.
E esse lugar é dentro. Dentro de si. Dentro de Deus. Você deixou de lutar por migalhas emocionais, espirituais e materiais. Hoje, você caminha com a convicção de quem já entendeu. Aquilo que é seu, te reconhece. Aquilo que foi prometido, te encontra. E o que não te serve mais, se afasta. Essa leveza que você carrega, esse brilho que não se explica, vem disso. Vem de alguém que escolheu viver de forma alinhada, íntegra, conectada com a fonte. Você sabe que tudo que flui na sua vida hoje é reflexo da disciplina, da paciência e da fé que você cultivou quando ninguém estava vendo. A abundância veio depois, porque primeiro veio o realinhamento. Primeiro veio o abandono do que era raso, do que era barulhento, do que parecia grandioso, mas era vazio. Você escolheu o essencial, escolheu o caminho estreito, e ali floresceu. Eles não entendem, acham que foi rápido, que foi do nada, mas você sabe, foi fé, foi entrega, foi processo, foi Deus. E o mais bonito de tudo é que ainda assim, mesmo agora, esse brilho que eles notam é só o começo. Eles achavam que o tempo ia roubar seu brilho, que os anos iriam te apagar, te deixar menos, que com o passar do tempo, você perderia o que te fazia especial. Mas aconteceu o oposto. O tempo não te apagou, ele te revelou. Poliu o que era excesso, refinou o que era impulso, aprofundou o que era apenas superfície. Enquanto muitos envelhecem tentando manter aparências, você amadureceu cultivando essência. É por isso que te olham com espanto. Há algo em você que não combina com a sua idade. Um olhar cheio de história, mais leve. Uma energia jovem, mais serena. Um brilho que não se explica pela pele, nem pelos anos. Se explica pelo que foi vivido com verdade. Você não ficou preso ao tempo. Você caminhou com ele. Transformou cada fase da vida em um degrau. Não resistiu ao processo. Você se entregou ao crescimento mesmo quando ele doía. E foi assim que o tempo, em vez de te desgastar, te fortaleceu. Cada linha em seu rosto conta uma história de resistência. Cada marca em seu corpo é uma memória de superação. E cada vez que te subestimaram por sua idade, por sua aparência, por acharem que era tarde demais, você provou o contrário, sem esforço, apenas sendo. Porque o seu brilho não vem de juventude, vem de verdade. Vem de quem caminhou por caminhos escuros e saiu de lá com luz própria. Vem de quem aprendeu a ver o tempo não como inimigo, mas como aliado. O tempo foi seu mestre, não seu carrasco. Deus usou cada fase da sua vida para te construir. Até os dias que pareceram perdidos. Até os momentos em que tudo parecia parado. Havia movimento, mesmo na espera. Crescimento, mesmo na dor. Cura, mesmo no silêncio. Agora, o mundo olha para você tentando entender o que aconteceu. Como você pode parecer mais forte hoje do que antes? Como você pode carregar paz, beleza, presença, quando tantos outros só carregam pressa? A resposta está no invisível. Está no que foi plantado quando ninguém via. Está no que Deus fez enquanto você apenas obedecia, confiava, permanecia. Enquanto muitos tentavam controlar o tempo, você decidiu caminhar com ele, com fé. Você não envelheceu, você ascendeu. E quem te vê hoje, sente. Sente que sua presença tem peso, mas não pesa. Tem luz, mas não ofusca. Tem beleza, mas uma beleza que vem de dentro, daquelas que só o tempo com propósito consegue revelar. E talvez o mais surpreendente é que ainda não é o fim, porque quem se alinha com o tempo se prepara para o eterno. E o eterno começa na presença. Porque chega um momento em que sua história deixa de ser só sua e começa a tocar o tempo dos outros. A forma como você caminha, fala, observa,
começa a deixar marcas que permanecem. Você não precisa dizer muito. Na maioria das vezes, nem diz. Mas quando entra em um lugar, sua presença fala. Fala sem som, fala sem pressa, fala com autoridade. É como se o ambiente reconhecesse que algo diferente chegou. As pessoas talvez não saibam o que é, mas sentem. Sentem que existe algo em você que não se compra, não se aprende, não se força. É presença, é profundidade, é verdade. Você não busca atenção e, por isso, atrai. Você não exige respeito, mas ele te acompanha. Porque sua história, ainda que não contada em palavras, se manifesta no jeito que você se move, no olhar que atravessa, no silêncio que ensina. Muitos ainda tentam entender como. Como você consegue carregar tanto sem pesar? Como sua energia consegue tocar, mesmo de longe? Mas o que poucos percebem é que esse impacto não foi planejado. Ele foi construído, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, oração por oração. Você se tornou alguém que transforma o ambiente apenas por estar nele. Sua presença limpa, confronta, inspira. E isso não tem a ver com fama, com palco, com números. Tem a ver com essência, com o que foi gerado em secreto, com o que Deus te confiou, justamente porque você aprendeu a ser confiável. E o mais bonito é que você não tenta, você simplesmente é. Sua jornada fez de você um lugar de descanso. Pessoas se aproximam e, sem saber porquê, sentem paz. Às vezes, até se emocionam sem explicação. Porque sua presença carrega cura, carrega verdade, carrega resposta. Você se tornou prova viva de que não é preciso ser visto para ser lembrado, nem ser falado para ser sentido. Você aprendeu que o verdadeiro impacto acontece no invisível, aquele que permanece, mesmo depois que você sai. E você foi além. Você não se contentou apenas em viver uma história bonita. Você começou a deixar um legado. A forma como você ama, como perdoa, como ensina, como permanece, tudo isso está plantando sementes que vão muito além do seu tempo. Alguns te veem e pensam, essa pessoa tem algo de eterno. E tem razão. Porque o que você construiu não acaba com o tempo. O que você transmite não morre com os ciclos. O que você deixa, permanece. Você é memória viva. É marca no espírito. É um tipo raro de presença que não se esquece, mesmo depois da despedida. E o mais silencioso de tudo é que, para chegar aqui, você não precisou gritar. Só precisou ser fiel. Sua presença carrega o toque de Deus. É por isso que impacta mesmo em silêncio. Há quem pense que tudo em você começou agora, que seu brilho é recente, que sua sabedoria veio com o tempo. Mas a verdade é que sua história começou muito antes de você. Ela está escrita em silêncios herdados, em dores que vieram antes mesmo do seu nascimento, em padrões que se repetiam geração após geração, até você chegar. Você não nasceu para se encaixar. Você nasceu para interromper ciclos, para ser o ponto de virada. A resposta que seus ancestrais talvez nem sabiam que estavam pedindo, mas pediram, com lágrimas, com orações silenciosas, com vidas marcadas por tentativas e esperas. Você não veio apenas para viver sua própria jornada. Você veio para curar caminhos antigos, para transformar o que antes era repetição em redenção. E isso não é fácil, porque antes de curar, você teve que sentir. Antes de mudar, teve que reconhecer. Antes de libertar, teve que ser ferido. Por isso, sua caminhada foi tão profunda. Por isso, as dores pareceram maiores, os fardos mais pesados. Você estava carregando o que não era só seu. Estava limpando o que não começou em você, mas termina em você. Sua evolução não foi só uma conquista pessoal. Foi um ato espiritual. Cada escolha consciente, cada cura silenciosa, cada perdão que você liberou. Tudo isso foi eco para trás e raiz para frente. Você quebrou correntes que pareciam inquebráveis. Silenciou vozes internas que ecoavam há gerações.
E isso é o que poucos veem. Eles olham para você hoje e enxergam maturidade, equilíbrio, paz. Mas o que não sabem é o que foi necessário atravessar para chegar até aqui. O que você teve que desaprender. O que precisou perder para se reencontrar. O quanto precisou mergulhar fundo para, enfim, respirar. Você não é só fruto da sua história. É fruto de um chamado. Algo que vem de longe, de muito antes, mas encontrou em você espaço para florescer. E hoje, cada passo que você dá é um passo que ecoa. Sua cura cura, sua presença reposiciona. Sua verdade confronta, inspira, realinha. Você é revolução em forma de quietude. É movimento que começa dentro, mas que alcança muito além. Sua linhagem te observa, mesmo em silêncio. E mesmo aqueles que não compreendem, sentem. Sentem que algo mudou com a sua chegada. O que antes era dor, agora tem nome. Cura. O que antes era repetição, agora é caminho novo. E tudo isso começou com você. E você não está aqui só para existir, nem para se encaixar, nem para viver o que esperam de você. Você está aqui para quebrar expectativas, inclusive as suas. Você surpreende, e nem é porque tenta, é porque é impossível não notar. A forma como você atravessa o tempo com dignidade, como a sua aparência não denuncia o que já viveu, como sua presença, por si só, carrega uma densidade que não se aprende, só se constrói, com fé, com dor, com tempo. O que te envolve não tem nome simples. Não se trata de juventude, nem de aparência preservada. É brilho, é energia alinhada com o alto. É o reflexo de uma jornada onde cada passo foi pesado, mas escolhido com consciência. O tempo não te desgastou, te santificou. E isso confunde, choca, impressiona. Você foi forjado em silêncios longos demais para que agora precise gritar. Você foi treinado na escassez emocional, espiritual e até física. E por isso hoje caminha com segurança. Sua leveza não é natural, é conquistada. Sua firmeza não é exibida, é sentida. É por isso que, mesmo depois de tudo, a caminhada não acabou. Não pode acabar. Você carrega um chamado que não tem ponto final. Você foi desenhado para permanecer em movimento. O propósito que habita você não se acomoda. Ele pulsa, ele empurra, ele exige mais, não do mundo, mas de você. Porque você não foi separado apenas para sobreviver. Foi separado para impactar, para acender em outros o que quase se apagou em você. Você é continuação de um legado ancestral e, ao mesmo tempo, início de uma nova linhagem. A sua jornada não é sobre conquista externa, é sobre conquista espiritual, sobre realinhar territórios inteiros apenas com sua presença, sobre curar com o olhar, ensinar com o silêncio, transformar com o simples fato de existir com verdade. Por isso, mesmo quando tudo em você disser que já fez o suficiente, saiba, ainda há mais. Ainda há caminhos que só você pode abrir. Pessoas que só você poderá alcançar. Atmosferas que só você poderá tocar. E mesmo que ninguém entenda. Mesmo que tentem te colocar em caixas rasas. Mesmo que ainda duvidem de tudo o que você carrega. Continue. Você não é daqui. Você veio para lembrar o mundo do que ele esqueceu. Você veio para revelar uma glória que não pode ser explicada. Você é marca viva de um propósito maior, escolhido, refinado, inesperado. E o que te faz ser tudo isso? Ainda está crescendo em silêncio dentro de você.